A Fortaleza de Sagres. A Fortaleza de Sagres, também referida como Castelo de Sagres ou Forte de Sagres, localiza-se em posição dominante coroando a Ponta de Sagres, no sudoeste do Algarve. Da sua falésia escarpada, constantemente batida pelo vento, o visitante usufrui uma deslumbrante panorâmica ao longo da costa, com destaque para as enseadas de Sagres, o Cabo de São Vicente, a extremo sudoeste do continente europeu, e a imensidão do Oceano Atlântico. A própria fortificação e as suas imediações, integradas no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, oferecem a possibilidade de um olhar próximo ao património natural da costa. Não existe a certeza sobre qual seria a localização exata deste promontório sagrado que em muito impregnou de história o local da fortificação, mas é possível identificar uma área que se prolongaria da Ponta da Piedade à Rifana, compreendendo o Cabo de São Vicente e a Ponta de Sagres. Visitado por navegadores oriundos do mar Mediterrâneo desde 4000 a.C., foi citado desde a Antiguidade Clássica por Aviano, Estrabão e Plínio, como uma área de culto dedicada a Saturno ou Hércules, divindades de forte conotação com o mundo marítimo. Posteriormente, durante a ocupação islâmica da Península Ibérica, acentuou-se o seu caráter de local de peregrinação, muito tendo contribuído para tal a lenda das relíquias do mártir cristão São Vicente de Saragoça. O promontório de Sagres, bem como as vilas adjacentes de São Vicente e Sagres, foram doadas em 27 de outubro de 1443, pelo regente Dom Pedro ao seu irmão, o infante Dom Henrique. A vila de Sagres, então abandonada e em ruínas em razão das razias dos piratas, foi, a partir de então, reconstruída e repovoada, inclusive no tocante à sua defesa. Essa reedificação, por parte do infante, obedeceu a alguns ditames essenciais: a necessidade que as embarcações da época tinham de se refugiar dos ventos nas enseadas vizinhas, aguardando por ventos favoráveis à navegação. Os imperativos da logística, embarcações, mantimentos, marinheiros, da primeira fase da Era dos Descobrimentos. A comodidade do controle do tráfego marítimo, por ser ponto de passagem obrigatório das embarcações que cruzavam do mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, e vice-versa. A segurança e o isolamento necessários ao processamento das informações coletadas no início do projeto de expansão português que se estendia pelo norte de África ali fronteiro. A fortificação da ponta do promontório foi determinada pela sua localização e forma, usufruindo da falésia como defesa natural em 3 dos seus 4 lados, intimamente ligada às suas excelentes possibilidades estratégicas que se integram aos ditames anteriormente citados. Dessa forma, a Sagres da primeira metade do século XIV tornou-se o núcleo da expansão marítima portuguesa, recebendo estudiosos e navegantes de todas as nacionalidades, reunidos em torno do infante na escola de Sagres. Esta história foi contestada por Luís de Albuquerque, que demonstrou tratar-se de um mito. Após a morte do infante,
Deslocando-se o eixo da expansão para Lisboa, a povoação e sua fortificação perderam importância. Como resultado da distância entre a Vila do Infante e a aldeia do Bispo, onde se celebravam os serviços religiosos, Dom Manuel determinou a criação da freguesia de Sagres e a edificação da igreja matriz em 1512. Mais tarde, em 1573, Dom Sebastião adoçou 2 baluartes nos extremos da muralha já existente, elementos cruciais na arquitetura militar após o advento da artilharia, colocados estrategicamente em locais que otimizavam o tiro cruzado. A fortaleza foi seriamente danificada pelo tsunami imediatamente subsequente ao terremoto de 1755, quando a gigantesca onda galgou a altura do penhasco. O estado de ruína, provocado pelo tempo e pelos elementos, prolongou-se até ao reinado de Dona Maria I, quando esta soberana ordenou a reconstrução da estrutura. Os continuados conflitos no século seguinte fizeram com que a fortificação de Sagres assumisse um importante papel de coordenação em toda a linha defensiva no oeste do litoral algarvio. Classificada como Monumento Nacional por decreto de 16 de junho de 1910, os trabalhos de restauro promovidos nas décadas de 1950 e 1960 descaracterizaram a estrutura ao procurar devolvê-la à configuração quinhentista original. Foi colocada a descoberto, nesta fase, a chamada Rosa dos Ventos. Na década de 1980, face à degradação do conjunto e visando adequar a utilização do sítio aos pressupostos da Carta de Veneza, foi lançado um concurso para a recuperação da fortaleza de Sagres. O projeto vencedor, do arquiteto João Carreira, apesar de uma década de polêmica suscitada pela natureza da nova intervenção, introduziu em Portugal a discussão da reutilização dos monumentos, face à compatibilidade das novas estruturas com a memória do passado.